Fala, torcedor santista, começando mais um vídeo aqui no canal. O assunto hoje que a gente vai falar aqui no canal é um pouquinho uma dúvida, né? Uma incógnita que a gente vem vivendo nos últimos dias. A questão do nosso treinador. Será que realmente o problema do Santos é o treinador? É uma pergunta que eu deixo aqui para vocês, né? Se vocês puderem até responder aqui nos comentários depois, a gente vai estar dando uma olhada. Mas, cara, eu não consigo entender o que vem acontecendo no Santos Futebol Clube. Nos últimos anos, a gente já trocou de treinador várias vezes, né? Veio o Caixinha, a gente achava que era a salvação na época, não teve números muito bons, né? Se eu não me engano, o Caixinha, na época, ele teve um aproveitamento no Santos de 43%. Então, não foi uma boa passagem. Inclusive, o Santos ainda deve valores para ele até hoje. E saiu, e depois dele entrou o Kleber Xavier, que não dá nem para chamar de treinador, né? Foi uma aposta que o Santos fez, né, no estagiário, onde teve números péssimos também. Ele teve um percentual aí mais ou menos de 41%, né? E sem contar que o time não tinha tática nenhuma, o time era um catadão que ele juntava os jogadores e colocava para dentro do campo para jogar. Aí vem a questão do nosso treinador, que me fugiu o nome agora, o Vojvoda. Veio o Vojvoda. Tudo bem, o Vojvoda não precisava fazer muita coisa para ser melhor que o Kleber Xavier, porque era só ele colocar tática no time, que é o que não tinha, ele seria melhor. Começou, né, até fazendo um bom trabalho, mas a gente vê que agora o time não tem padrão tático nenhum, né? O jogo contra o Mirassol foi prova disso. Contra o Mirassol, o Santos não teve uma qualidade na saída de bola. O Santos não conseguia trocar dois, três passes que parecia que estava queimando a bola no pé. E se olhava para o time do Mirassol, o time totalmente compacto, bonitinho, conseguia fazer a bola girar, tinha um padrão tático, e a gente vê que o Santos não tem isso. A gente vê que o Santos, ele, dos últimos anos, né, com todos esses últimos treinadores, o Santos não consegue ter um padrão tático, que é o mínimo do futebol. O último treinador que conseguiu, vamos falar assim, dar um jeito, né, no time do Santos foi o Carille, quando ele colocava as táticas dele de 1-0 tá bom, e a gente ainda assim reclamava do Carille. Então eu fico me perguntando, será que realmente, né, o problema do Santos é o treinador? Por mais que eu seja um adepto da demissão do Vojvoda, para mim, depois do último jogo do Santos contra o Mirassol, mais ainda me irritei a ponto de já dizer que sim, ele deveria ter saído. Mas, cara, eu fico me perguntando, porque eu não sei se realmente o problema do Santos é treinador. E outro, o que me indigna, o que me deixa irritado, é que o Santos parece que é uma puta do Cuca, com perdão da palavra. O Santos tá mal, chama o Cuca. O Santos tá precisando, chama o Cuca. Tudo a gente volta lá no Cuca. Tudo bem. Quem seria um outro treinador? Mas, cara, sempre a gente recorre ao Cuca. O Cuca, eu não tenho boas lembranças do Cuca e eu creio que a torcida também não vai esquecer. A nossa Libertadores, o erro cabeçudo dele
que a gente vinha com um time, a Libertadores inteira praticamente. Chegou na final, ele resolveu mudar o padrão do time e foi o que custou o nosso título da Libertadores. Então, cara, sempre a gente a gente vira putinha do Cuca. Parece aquele cara que acabou de terminar um relacionamento onde ele tem uma menina que ele sempre tem os encontros ali, aí ele já recorre a ela. Parece o Santos. O Santos tá literalmente assim, parecendo uma puta. Que todas as vezes que treinador cai, já surge o nome do Cuca. Vamos chamar o Cuca. Cara, eu não consigo entender. É umas coisas que a gente olha assim e não consegue pensar ou entender o que eles querem com isso. Porque sempre, principalmente agora, né, depois que é na gestão do Marcelo Teixeira, todas as vezes é o nome do Cuca que surge. Então, assim, eu não entendo. Eu não entendo. E também eu não sei, hoje, se o Cuca seria um bom nome para comandar o time do Santos. Tem outros nomes no mercado que agradam. Eu acredito que entre Cuca e até o Fernando Diniz, eu sou adepto ao Fernando Diniz, né? Numa comparação entre os dois, né? Mas, claro, tem também o Felipe Luiz, que também é um ótimo treinador. Tem o Crespo, que acabou de sair do São Paulo. O Crespo pegou o São Paulo quase na mesma forma que o Santos vem se encontrando hoje e deu jeito. Então, assim, eu sou adepto a esses nomes. Agora, o Cuca, cara, eu não sei. Eu queria até saber de você, torcedor, a opinião de vocês. O que vocês pensam com relação ao Cuca, né, frente ao comando do Santos? Porque pelas últimas notícias a gente vê que o Cuca está sendo cotado novamente para assumir o time do Santos. E aí fica essa dúvida, né? Que nem eu falei, se vocês puderem comentarem aqui para a gente poder entender o pensamento de vocês, saber o que vocês pensam, né? O Vojvoda, ele foi mantido no cargo, mas pelo que a gente sabe, foi dado uns 2 jogos para eles, 2 próximos jogos agora do Santos contra o Corinthians e, se eu não me engano, depois é contra o Inter. Contra o Corinthians tem a volta do Neymar e contra o Inter pode ser que seja a estreia do Veríssimo na zaga. Então, assim, a gente espera sempre que o Santos vença, que o Santos demonstre um futebol que seja de dar, de encher os olhos, né? Acho que o Santos não teve nos últimos anos uns jogos assim que dá gosto de assistir. Todas as vezes que a gente assiste um jogo do Santos é sempre um pior que o outro. Então eu fico sem entender, e é o que eu falei, é o que eu queria saber de você, torcedor. Será que realmente o problema do Santos é treinador ou a diretoria que é péssima, que é uma gestão de bosta e eles jogam a culpa do trabalho merda que eles vêm fazendo no treinador? E aí fica sempre essa troca. Porque infelizmente no Brasil é assim, né? No Brasil tudo estoura no treinador, né? A gente olha o time do Palmeiras, que é o nosso rival, o treinador, que é o Abel, já está lá, ó, já oscilou, teve problemas, teve situações que poderia ter caído, mas não caiu. Manteve o treinador no cargo e está ali, está fazendo um trabalho bom no Palmeiras. Tudo bem que a gente sabe que ele também tem padrões, tem táticas, é um bom treinador, mas oscilou também como outros treinadores oscilaram
principalmente aqui no Santos. E todo problema estoura no treinador. Então, eu não consigo entender, eu não tenho uma visão de olhar e falar assim, hoje, se o Santos fizer isso, vamos voltar a ser o Santos que um dia a gente foi, na época do Dorival Júnior no Santos de 2010, na época do Sampaoli. Esses foram os Santos que deu gosto de ver jogar. Mas hoje a gente não tem nada que diga, se a gente fizer isso, a gente vai voltar a ser esse Santos de novo. Infelizmente, a gente está numa situação que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. E a gente vai, infelizmente, enfrentando todo esse caos que a gente vem vivendo, tanto na administração do Santos, na questão da presidência e tudo mais, quanto também na questão dos treinadores. Tá certo? Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. Hoje foi um vídeo diferente, né? Também queria saber de vocês, se vocês gostaram do novo, da nova forma, né, desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa a curtida aqui no vídeo e que vocês também deixassem a opinião de vocês. O que vocês pensam, né, no futuro do Santos? Será que realmente, se o Santos trocar o treinador, vai resolver? O problema do Santos é o treinador? Deixa aqui nos comentários. E também não esquece, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, manda para um amigo. Vamos bombar, né, esse canal aqui, que vocês possam me ajudar a estar crescendo aqui no YouTube, tá certo?